Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Todos com seus materiais didáticos, com seu livro, fazendo as anotações e principalmente prestando bastante atenção na aula, tá bom? Hoje nós vamos iniciar falando sobre as angiospermas, né? Aquelas plantas vasculares que apresentam vasos condutores, né? Que tem raiz, caule, folhas e também frutos. Vamos falar sobre cada detalhe, mas prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá iniciar nossa aula? Então, turma, nós vamos falar das angiospermas, que são plantas vasculares, como eu acabei de relatar para vocês. Elas apresentam o que, professora? Elas apresentam vasos condutores, tá bom? Com presença de sementes, que elas apresentam uma características mais marcantes. Essas características mais marcantes seriam o que? Presença de flores e de frutos e sementes, tá? Isso seria a angiospermas, né? Então, analisando o seu nome, podemos concluir, portanto, gente, que ela está relacionada a uma das características, né, exclusiva, que seria a presença de fruto envolvendo o que? A semente, tá? Marca ela, né? Então, ela corresponde ao grupo vegetal com maior biodiversidade do planeta. Seria a angiospermas. Então, como vocês estão observando aqui, ó, a angiospermas, ela tem raiz, caules e folhas. O nome do Brasil se deve, né, a angiospermas, conhecida como pau-brasil, certo? Agora aqui tem umas perguntinhas. Você conhece folhas que servem de alimento? E caules? E as raízes? Você conhece? Que funções essas partes desempenham na planta? Então, quais as funções dessa planta, né, que elas desempenham? Vamos ver no decorrer dos slides, tá bom? Aqui, turma, vamos falar um pouquinho sobre essa angiospermas, né, e gimnospermas. Formam o que? Formam um grupo de plantas com sementes. Lembra que eu expliquei na última aula das gimnospermas? Só que as gimnospermas, ela possui só sementes nuas, sem fruto. Hoje nós estamos falando da angiospermas, tá? Que já tem sementes e frutos também, e flores, tá? Então aqui, gente, angiospermas e gimnospermas formam um grupo de plantas com sementes, mas nas angiospermas, as sementes, elas se encontram dentro do fruto, tá? E se originam flores, tá bom? Olha aqui. Entre outros vegetais, as angiospermas têm o maior número de espécies no ambiente terrestre. Elas são as principais produtoras, né, de matéria orgânicas. Aqui o exemplo nós temos a mangueira, né, que é um dos vegetais da angiosperma, tem o maior número de espécies, como eu acabei de falar para vocês, e no ambiente terrestre, e tem as principais produtores de matéria orgânica também. Exemplo, a mangueira, tá? Aqui vamos falar um pouquinho da raiz, a função da raiz, vamos falar a função da raiz, a função do caule, tá bom? Então, qual seria a função da raiz? Deixa eu só passar aqui para vocês. A raiz, turma, ela é uma estrutura presente nos vegetais, tá? Em todos os vegetais, do grupo das pteridófitas, das gimnospermas e da angiospermas, tá? Desses grupos de vegetais. Das briófitas, não. Lembra que eu falei que a briófita, ela não tem raiz, nem caule, nem folhas. É outro nome que nós damos para ela. Mas a raiz, ela é uma das estruturas que ela está presente nos vegetais do grupo das pteridófitas, das angiospermas e das gimnospermas, tá bom? E está localizada também na base vegetal e tem como função principal preservar, promover, né, e absorver a absorção de água, de nutrientes, o que mais presente no meio externo, geralmente no solo. Então a função dela é essa, né?
de absorção de água e de nutrientes que está presente no solo, tá? Aqui também nós temos, qual seria uma das funções dela? Acumular reserva nutritiva, né? Tá aqui, ó, acumular reservas nutritivas para a planta, fixar o vegetal no solo, absorver água e sais minerais, tá? A água e sais minerais. Aqui nós temos o que? A seiva, olha aqui a formação, né? A formação das raízes. Sais minerais, tá aqui, ó. Os sais minerais, né? Que a raiz ela absorve a água e os sais minerais. Nós temos o que? A seiva bruta. Olha a seiva bruta. A água e os sais minerais, tá? Ou seiva bruta. Depois nós temos os vasos lenhosos que vai até as raízes, certo? E seiva elaborada ou orgânica, que é a parte que é a parte do açúcar, tá, gente? Olha só, aqui nós temos o que? Nós temos esses sais minerais que a raiz ela consegue absorver e levar para toda a planta. Todos os nutrientes ela leva para a planta. Ela tira da onde? Ela tira da raiz. A raiz ela consegue absorver, fixar, né, a água e os sais minerais para poder fornecer o que? Para poder fornecer toda a energia da planta, né? Aqui nós temos o gás carbônico que a planta ela consegue absorver do ambiente para poder fornecer o açúcar, né? E aqui fazer a distribuição para toda essa planta aqui. Olha só, produzida pela fotossíntese nas folhas, é transportada pelos vasos liberianos para toda a planta, toda a energia da planta, tá? Aqui nós temos uma das funções, né, da raiz, tá, turma? Aqui nós temos outros tipos de raízes, né? Raízes fasciculadas, as raízes fasciculadas. O que seria, professora, as raízes fasciculadas, né? Olha só, essas raízes fasciculadas, elas são encontradas nas plantas, uma das plantas, né, monotiledôneas, né? Então, elas originam-se de um ponto de onde partem o que as ramificações mais finas, né? Mais aproximadamente do mesmo tamanho. Olha só aqui nós temos um exemplo de raízes fasciculadas, que seria essa daqui, ó. Tá vendo que eu tô apontando? Então aqui nós temos o capim, a cana-de-açúcar, o milho, entre outras plantas, possuem raízes numerosas e finas, todas do mesmo tamanho, que saem da mesma região do caule. Aqui eu tenho uma raiz fasciculadas, tá bom, turma? Já aqui, olha, eu tenho outros tipos de raiz, que ela é o que? Raízes axiais ou pivotantes, né? Então essas raízes aqui axiais ou pivotantes, né, são caracterizadas por uma raiz principal maior, de onde partem o que? Partem as raízes laterais, tá? Elas são encontradas em plantas, outros tipos de plantas bem maiores no caso. São esse exemplo aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de raiz pivotantes, né, ou axiais, como a laranjeira, a mangueira, o feijão, o café. Possui uma raiz principal na qual partem ramificações. Vocês estão observando que aqui tem uma raiz principal, ó. Só que aqui ao lado tem várias ramificações, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de raiz axiais ou pivotantes, tá, gente? É o exemplo de laranjeira, mangueira, feijão, café. São tipos de raízes de plantas bem maiores, tá? E elas são assim, ó. Elas possuem uma raiz principal, né? Bem profunda, e ao lado elas são bem ramificadas. Tem várias ramificações, tá? Isso são alguns tipos de raízes, certo? Aqui nós temos o que? Outros tipos de raízes que em geral são o que? São subterrâneas, mas há também raízes aquáticas, certo? Como é o caso do aguapé, as raízes aéreas e também as orquídeas, tá, gente? Como vocês vão observar aqui, eu tenho orquídea, né, jovem com raiz,
se desenvolvendo, flor da orquídea, e aqui eu tenho aguapé, que aqui já fica que ela já é o que? Ela já é aquática, essa raiz. Então aqui, nessas raízes, elas são o que? Essas raízes, elas crescem para baixo, ou seja, elas apresentam geotropismo positivo. O que seria geotropismo, né? O geotropismo, ele se refere ao crescimento das plantas, certo? Pela gravidade, tá, gente? Então, o geotropismo é uma das formas do tropismo, tá? Damos o nome tropismo, é devido ao movimento e o crescimento dessas plantas, que corresponde ao estímulo externo, tá? E também, essa reação, ela é encontrada por substâncias químicas chamadas de hormônios. Então, pela ação desse hormônio que vocês estão observando bem aqui, que está escrito, ó, pela ação desse hormônio vegetal, o nome desse hormônio é auxina, né? Essa auxina, ela é responsável pelo alongamento da célula, permitindo um crescimento, né, das partes da planta. Então, justamente por isso que esse hormônio, ele é responsável. E qual seria o nome desse hormônio? A auxina, tá? Que essa auxina, ela é responsável pelo desenvolvimento da planta. E quem é que faz todo esse desenvolvimento? A raiz, tá bom? Ok, posso passar qualquer coisa, se não entendeu, pergunta, tá? Entre em contato, mas para isso nós vamos ter que fazer a atividade. Gente, nós vamos falar um pouco, vamos dar continuidade falando sobre a ponta da raiz. Qual é o nome que a gente dá para aquela pontinha da raiz, né? Que é chamada de coifa, tá? Que tem a forma de capuz que protege a célula, né? Que estão abaixo dela. Então essa coifa, qual é a função dessa coifa, né? A função dela é proteger a raiz do atrito do solo, né? E do ataque de micro-organismo, tá, gente? Que é caracterizado pela existência de pequenas células com a capacidade de rápida multiplicação, por isso que ela protege, tá? Esse é o mecanismo de crescimento da raiz, tá? E também nós temos uma região que é a polífera. Essa polífera, né? Qual é a função da polífera, como vocês estão observando aqui, ó? Vocês estão observando que a região da polífera, onde encontra os pelos absorventes, certo? Então, qual é a função da polífera, né? É denominada também como zona de absorção, tem função de absorver a água, certo? E os sais minerais do solo, que formarão o que? A seiva da planta, né? É caracterizado pela presença de pelos responsável pela essa absorção. Vocês estão observando aqui, ó. Aqui nós temos essa coifa que vocês estão observando. Aqui nós temos essa polífera, aqui onde encontra os pelos, que falam aqui, ó, absorventes, aqui, ó, que vai proteger, né, que aumenta a superfície do contato da raiz com o solo, né, que é uma região de ramificações, tá, onde saem as raízes secundárias. Vocês estão observando aqui, ó, que vai ajudar a planta, né, responsável pela absorção de todos os nutrientes, como vocês estão observando aqui nessa imagem, tá bom? Ok. Aqui vamos falar um pouquinho do caule, tá? Olha aqui, o caule, certo? Então, qual é, professora? O que o caule é responsável, né? Então, o caule, ele é uma parte da planta, tá? Que tem a principal função de condução de substância e sustentação, né? Ele é um órgão, vamos supor, ele é um órgão, né? Junto com as folhas que compõem o sistema caulinear, tá, gente? E qual é a função desse caule, né? Sustentar as folhas, né? Tá aqui, ó, sustentar as folhas e mantê-las em posição elevada, transportar a seiva bruta e a seiva elaborada, tá? Que mais? Tá aqui, ó. Aqui nós temos uma plantinha. Primeiramente eu vou falar para vocês sobre
a gema terminal. Qual é a função da gema terminal, gente? Que eu acabei de mostrar para vocês, que fica aqui, ó, bem aqui, ó, essa gema terminal, certo? Ela é uma estrutura responsável pelo crescimento do vegetal, gente, tá? A função dela é se desenvolver, então ela é responsável pela estrutura, tá, desse vegetal. Aí depois nós temos o que? Nós temos as gemas laterais, né? Ou axiais também. O que seria essa gema lateral ou axial? Ela é responsável de quê? Elas fabricam, né? Elas ficam em bifurcações, certo? Da planta. São estrutura exclusiva dos caules, certo? Então essas gemas laterais também possuem o quê? Possui tecidos, né? Porém, né, neste caso, irão realizar o que? A produção de folhas, flores e novos ramos do vegetal. Então, isso daqui, essa gema lateral, ó, ela é responsável por tudo isso que eu falei para vocês. Ela realiza, né, a produção de folhas, ela realiza a produção de flores e novos ramos desse vegetal, que seria aqui essa gema lateral, tá? E nós temos os nós, né? Qual é a função desses nós? O que esses nós são responsáveis? Esses nós aqui, eles são responsáveis por onde saem as folhas, gente. Olha aqui. Esses nós é por onde essas folhas saem, tá? Aqui no cantinho, esses nomes aqui são nós, né? Os nós são regiões onde essas folhas saem, tá? Ou flores de uma ramificação do caule. Aí nós temos o entre nós. Vocês estão observando que aqui é o entre nós? Essa é uma região localizada entre dois nós, simplesmente isso, né? Então os nós, eles são responsáveis pelas folhas, pelas flores em ramificações do caule. E o entre nós estão localizados entre esses dois nozinhos, tipo entre essa divisão que o vegetal tem entre esses nós aqui. Aí fica o entre nós, tá? Da planta. Assim, gente, como a raiz, o caule ele apresenta regiões diferenciadas. A gema ou broto, né, terminal, os nós e entre nós e as gemas axilares ou laterais, tá? Cada uma tem uma função, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Como eu acabei de relatar para vocês, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, nós temos a gema terminal, ó. É o mesmo processo, essa gema terminal é uma estrutura responsável, certo? Pelo crescimento, tá aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Só que essa imagem tá mais puxada para você poder observar mais. Então, essa gema terminal, ela é responsável pelo crescimento do vegetal, certo? Aqui nós temos a gema lateral. A gema lateral, ela é responsável, né, pela bifurcação. Vocês estão observando que aqui tem uma bifurcação, ó. Então, ela é uma bifurcação da planta, né? E estrutura exclusiva dos caules, né? Essas gemas laterais também possuem tecidos que, no caso, realiza a produção de folhas, de flores, né? Que é a responsável por elas. E aqui nós temos os nós. Acabei de falar que esse nó aqui é a região onde sai o quê? Onde sai as folhas e as flores também, tá bom? Então aqui seria um pouco sobre o caule e as estruturas, né? Da gema terminal, dos nós e entre nós e gemas laterais. Ok, turma? Vamos lá falando um pouquinho sobre, continuando, né? Sobre o caule. Então aqui o caule também, né? A maioria das plantas é aéreo e crescem para cima, certo? Ou seja, apresenta o que? Geotropismo, né? Negativo. Então o que seria, professora, esse geotropismo negativo? Aqui nós temos o que? Esse geotropismo, né? São raízes que apresentam, ou caules que apresentam, que crescem em direção ao solo, tá? Do sentido orientado pela gravidade, tá, gente?
Além disso, as plantas se curvam em direção à luz, em um movimento chamado de fototropismo positivo. E o que seria esse fototropismo? Desculpa, fototropismo positivo. Então, olha só, os caules, vocês estão observando essas duas imagens aqui, ó. Esse experimento aqui é feito com a planta do feijão para mostrar o geotropismo negativo da raiz, tá? Da raiz e positivo do caule. Então aqui a raiz ela sempre vai em direção ao solo, ela sempre cresce em direção ao solo, né? E aqui no caso o geotropismo positivo e da raiz negativo, que a planta ela se desenvolve, ela sempre vai em direção à luz solar. Aí nós estamos falando fototropismo positivo, que está aqui, olha, o experimento de uma fototropismo para mostrar que a planta, né, cresce em direção à luz da janela. Então ela vai se virar em direção à janela. Isso seria um fototropismo positivo, né? Que seria o quê? Significa que esse fototropismo, quase não sai, né? Tá. Os caules tendem a crescer em direção à luz, tá? Como tá nessa segunda imagem aqui, ó. Os caules ele tendem a crescer em direção à luz, assim apresentando o fototropismo, né, positivo. Esse movimento se dá pela ação de hormônios, né, que lembra daquele hormônio que eu falei sobre a auxina, que esse hormônio ele serve de crescimento para a planta se desenvolver, é esse hormônio auxina, tá? No alongamento, certo? Celular. E também quando a planta ela é iluminada apenas de um lado, né? Essa auxina vai para o outro lado menos iluminado, tá? Dessa forma essa célula desse lado ficam mais alongadas do que as outras células do outro lado, né? Que tem maior incidência de luz, tá, turma? E por isso que essa planta ela se curva em direção à luz. Então isso seria um fototropismo positivo, porque a planta ela sempre vai estar em direção à luz. O caule dela sempre vai estar em direção à luz, tá? Para poder absorver todos os nutrientes, tá bom? Então isso daqui nós vamos ficando até aqui sobre os caules, tá? O geotropismo negativo e o fototropismo positivo, tá bom? Na próxima aula nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre a reprodução, sobre as flores, tá bom? Agora nós vamos fazer uma atividade para poder exercitar mais o nosso conhecimento, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Turma, prestando atenção na atividade que eu vou explicar agora, tá bom? E sempre fazendo anotações no livro de vocês, tá? Sempre marcando, tá? Vamos lá fazer mais uma atividade. Olá, turma. Vamos lá pegar o nosso livro didático, tá? Fazendo uma atividade no livro didático, tá? Sobre o conteúdo que nós acabamos de estudar, que foi passado sobre angiospermas. Nós vamos falar sobre os grupos das plantas e o grupo dos vegetais agora, tá? Na página 53, só essa página do livro didático, ok? Aqui nessa sexta questão, está falando, de acordo com o que você aprendeu sobre os grupos dos vegetais, né? Relacione as letras que indicam os grupos de plantas com a descrição e suas características, tá? Aqui na letra A nós temos angiospermas, G, gimnospermas, aqui a P, pteridófitas e a B, briófitas, certo? Abaixo nós temos um parêntese de A até a letra D. Você vai colocar, se é pteridófita, você vai colocar a letra P, tá bom? Aqui está falando, as plantas que não apresentam vasos condutores de seiva e são encontrados em biomas úmidos, como florestas tropicais. Qual seria, gente? Então, é a letra B, de briófitas. Vocês estão observando aqui, ó, briófitas. Por quê? Porque aqui eu estou falando, quando eu falo plantas que não apresentam vasos condutores, quem é desse grupo de vegetais que não apresenta vasos condutores, né? Que são encontrados em locais úmidos, como as florestas tropicais, são as
Ófitas. Então, é a letra B aqui, ok? A letra B, você vai falar plantas com sementes, flores e frutos, que podem ser encontradas nos mais diversos biomas, desde que com o clima seco até o clima úmido. Aí, quando eu falo flores, frutos e sementes, eu estou falando da angiospermas. Aí você vai colocar a letra A. Vocês entenderam? Em cada parêntese você vai ler e vai interpretar e vai colocar o que você acha dos grupos dos vegetais. Ok. Na sétima questão, está falando: o morro na beira da estrada sofreu um deslizamento do solo após fortes chuvas na região. Isso fez com que a pista ficasse interditada, causando vários transtornos, né? Para evitar novos desastres desse tipo, quais os quais podem até mesmo ferir pessoas. Buscaram-se alternativas para prevenir a erosão do solo e consequente deslizamento, evitar desmatamento, né? Então aqui está falando, você vai marcar uma única alternativa, gente, porque está falando assim, ó, buscaram-se, né, alternativas para prevenir a erosão do solo e, consequentemente, deslizamento, evitar o desmatamento, certo? Aí você vai marcar uma única alternativa, o que você acha que é o certo, ok? A oitava questão, você vai ler um pequeno texto que fala sobre feijão protegido, certo? Então, feijão protegido fala dessa figura certa no prato da maioria dos brasileiros, né? O feijão viajou de Malaikuia para a Noruega. Calma, né? Você vai ficar sem um dos principais alimentos de seu almoço? Foram apenas alguns grãos, né, dos tipos de feijão mais consumidos no Brasil que seguiram viagem até o Banco Global, né, de sementes. Então, gente, aqui está falando, vai contar toda essa historinha das sementes, né, que viajou. Então, abaixo, o que, que você vai fazer? Lê direitinho esse texto. Abaixo, você vai responder. Que grupos de plantas não são representados em um banco de semente? Aí você vai colocar abaixo qual seria esse grupo de planta que não é representado da semente. Lembra que eu falei quais o grupo dos vegetais que tem sementes, que tem apenas sementes, que tem sementes, fruto e flores. E nós temos dois grupos que não têm semente e nem frutos, né? Então você vai relatar quais desses grupos de plantas não são apresentadas em um banco de sementes apenas, né? Então você vai relatar e vai explicar abaixo. Então, essa atividade, turma, fica até a página 53. Em seguida, eu vou passar a atividade no caderno para você fazer, tá bom? Prestem bastante atenção, né? Prestem bastante atenção copiando a atividade, tá ok? Aí vocês peguem o caderno de vocês para poder fazer a atividade também, que é atividade no caderno, ok? Então, a nossa atividade fica até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.